Ok. Boa noite aos amigos internautas, aos amigos do Facebook. É com grande alegria e grande satisfação que novamente nós estamos aqui nessa segunda-feira. E na noite de hoje, uma alegria dobrada, que nós temos conosco aqui o nosso companheiro, nosso amigo de muito tempo, o César Sátiro dos Santos. O César, durante uma boa parte da vida dele, ele viveu aqui em Catanduva, na nossa cidade, ainda possui familiares aqui. Esteve ligado ao movimento espírita de Catanduva na área social e na área de divulgação espírita. E agora, neste momento, ele com a sua família estão morando no Canadá, na cidade de Sherbrooke, na província do Quebec. É uma cidade de aproximadamente 160 mil habitantes, que fica na região sudeste do Canadá, muito próxima ali à fronteira com os Estados Unidos. E a aproximadamente 150 quilômetros da cidade de Montreal, que é uma cidade maior então, no país do Canadá. Então, por esse motivo, nós estamos muito felizes, César, que você está aqui conosco. O César profissionalmente atua na área de Química, é professor de Química, é mestre em Química, e sempre que ele vem a Catanduva, ele nos procura, a gente senta para conversar um pouquinho, ele nos transmite as experiências dele lá no Canadá. E, além disso, antes que eu me esqueça, o César, juntamente com outros amigos, outros companheiros, fundaram no Canadá, em Quebec, em Sherbrooke, o Centro Espírita Chico Xavier, onde ele desenvolve suas atividades locais, seus estudos, e também a partir de onde eles irradiam, através da internet, os seus estudos. Então, César, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Há muito tempo que eu não te ouço fazer uma palestra. Aliás, eu gostava muito das suas palestras, né, quando você estava aqui conosco, e tenho certeza também que os nossos internautas estão também muito felizes com a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado, Júlio. É uma grande alegria, como diz aqui, fechou o quer, aquece o coração, e é uma grande alegria rever tantos amigos, e mando um abraço a todos, muito carinhoso. Muito bem, César. César, eu escolhi na noite de hoje, para que você possa desenvolver o seu pensamento, o seu raciocínio, no tema: se podem os espíritos influenciar nossa vida. Você sabe, todos sabem, que quando Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele entrou em contato pela primeira vez com os espíritos, e a partir daí surgiu a codificação espírita, uma pergunta que se impunha, que ele tinha que fazer realmente, né, é se os espíritos influenciam a nossa vida. Nós não temos dúvida nenhuma que os espíritos existem, não é? Que os espíritos são as pessoas que morreram, que desencarnaram. Mas a partir desse momento que eles estão vivendo no plano espiritual, eles conseguem, de alguma forma, influenciar a nossa vida? O que você pode dizer a respeito disso? Olha, Júlio, eu vou confessar aqui um processo que eu vivi com relação a essa pergunta. É a pergunta 459, né, do Livro dos Espíritos. Isso. Podem os espíritos influenciar, né, os nossos pensamentos e as nossas ações? E quando eu li essa pergunta lá na minha juventude, né, eu olhei a resposta que é dada pelos espíritos e eles respondem, né, podem, lógico que podem, a tal ponto que são eles que vos dirigem. E eu achei aquilo um tanto quanto exagerado, né, na minha ignorância, na minha falta de experiência, eu achei exagerado. E aí, com o passar dos anos, nós vamos aprendendo, nós vamos vendo e nós vamos constatando na nossa própria vida o quanto essa influência
é preponderante. E, num certo ponto, eu tive que reconhecer, né, que aquilo era a mais pura e absoluta verdade. Sim, eles nos influenciam de uma maneira que é realmente significativa, e os espíritos não exageram quando eles dizem que, de ordinário, são eles que nos dirigem, por mais incrível que isso possa parecer, e depois nós podemos discutir e explicar isso, mas não tem dúvida nenhuma, né? Como você disse, os espíritos não são seres especiais da criação, são simplesmente homens e mulheres que desencarnaram, que perderam o corpo físico, mas, como todos nós, eles continuam tendo interesses, eles continuam tendo preferências, eles continuam tendo projetos, planos, e eles vão nos influenciar. Alguns conscientemente sabem que estão nos influenciando, querem nos influenciar para o bem ou para o mal, e outros, às vezes até de maneira inconsciente, né? Então, eles não sabem que estão nos influenciando. Um familiar que desencarnou e não tinha conhecimento nenhum, não estava preparado, e por conta da afinidade, da afetividade, vai se aproximar da pessoa, né? Nós vemos muitas histórias que acontecem com essa lógica, né, de funcionamento. Mas eu gostaria de dizer, para que nós, é preciso levar muito, muito a sério isso, porque no momento que a gente chega, né, na constatação de que os espíritos nos influenciam ao ponto de nos dirigir, eu cheguei a um ponto que eu disse para mim mesmo, bom, se isso é um fato, e eu constato que é um fato na minha vida, porque eu vivi experiências que me mostraram, boas e más, que me mostraram que eu tinha sido alvo, né, de ação dos espíritos, por exemplo, em eventos que aconteceram na minha vida, e eu, constatando isso, eu cheguei simplesmente a uma conclusão muito simples, já que são eles que nos influenciam, que nós possamos escolher, então, quem vai nos influenciar. Essa é uma escolha que nos cabe. Isso nós podemos fazer. Porque nos influenciar, isso é inevitável, né? Faz parte do próprio processo da vida. Porque nós somos antenas psíquicas, nós emitimos e recebemos o tempo todo, né, mentalmente. E a lei do nosso psiquismo, ela funciona por sintonia. Então, no momento em que você pensa sobre um quadro de Da Vinci, ou numa obra literária, ou num programa de televisão, você está imediatamente se conectando com todo mundo que pensa e que está pensando naquilo. Então, isso é lei, né? É uma lei da física, é uma lei da nossa estrutura mental. Então, nós não temos escolha, nós vivemos num oceano de pensamento. Agora, nós podemos selecionar, né, o tipo de rádio mental, né, de frequência que nós vamos acionar. Essa é uma escolha que nós temos. Mas que eles nos influenciam, não tenhamos ilusão. São eles. Eu me lembro, César, de uma descrição da Revista Espírita, em que um espírito é questionado: você conseguiria influenciar aquela mulher que está no auditório? Né? Ele disse: perfeitamente. Então faça isso. Aí o espírito disse assim: eu vou induzi-la a virar a cabeça para trás. E imediatamente a mulher, sem perceber, achando que fosse por vontade própria, ela virou a cabeça para trás. Né? Então, esse mostra, né, o quanto os espíritos influenciam a nossa vida. Isso é apenas, lógico, um exemplo material, né? Mas os espíritos, de uma maneira geral, influenciam a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida física e assim por diante. Como você muito bem explicou, né? Perfeito, perfeito esse exemplo. E nós podemos até trazer para uma coisa mais concreta que isso ainda, Júlio. Por exemplo, uma pessoa está nos olhando. E aí você vira, né, como se alguma coisa viesse ali te dar bater na porta. Uma pessoa está pensando em você, você pensa na pessoa, o telefone toca.
Então, nós somos espíritos igualmente. Então, nós nos influenciamos. E nos influenciamos de que maneira? Pelo pensamento. Né? O pensamento, e isso eu acho maravilhoso na doutrina espírita, que nós estamos 160 anos na frente. A ciência está começando a chegar agora a todas essas constatações. A influência do pensamento na nossa vida, por exemplo. Mas o pensamento é o veículo de comunicação com os espíritos. Esse exemplo que você deu, o que aconteceu? O espírito se aproxima e começa a dizer para a pessoa, né, vire a cabeça, vire a cabeça. A pessoa está desatenta e ela acredita que, né, tem um desconforto qualquer e ela vira a cabeça. Então, nós funcionamos o tempo todo no mecanismo de sugestão. Né? Nós sugestionamos os outros pelo que nós falamos, pelo modo como nós pensamos, pelo modo como nós agimos. Os outros nos influenciam igualmente. Isso é entre encarnados. Agora, entre desencarnados e encarnados, a mecânica funciona perfeitamente. Perfeitamente. Nós estamos no processo mental, e o pensamento, ele funciona. A ciência moderna, aliás, né, só para fazer um adendo aí, a ciência moderna já chegou à constatação, não toda ela, evidentemente, mas alguns cientistas aqui nos Estados Unidos, né, entre os quais há um quebecois, um canadense muito conhecido, né, o Dr. Mario Beauregard, e eles já chegaram à constatação de que a nossa consciência não depende da nossa matéria, do nosso corpo. Eles publicaram isso, né, inclusive com um vídeo de um grupo de cientistas. Então, nós espíritas sabemos disso faz 160 anos, né? Para nós não é novidade nenhuma. Agora, os espíritos nos influenciam como? Pela sutileza do pensamento. É a sutileza do pensamento. E por que nós não nos damos conta? Exatamente porque nós nunca paramos para pensar sobre o que nós pensamos. Isso mesmo. Note que você nunca fala, mas por que eu estou pensando isso? Algumas pessoas já começaram a fazer, né? Peraí, por que eu estou pensando em tal coisa? Aí você faz o retrocesso, você diz, eu pensei isso, pensei aquilo, começou nisso. Mas nós não prestamos atenção nesse mecanismo. E é aí que é facinho, né? O espírito chega e começa a te lançar uma ideia. E você está no processo de pensar, o pensamento não é uma coisa que vem bater, né, com força, nós estamos pensando o tempo todo, a gente nem se dá conta disso. E é aí que chega o processo. E como nós não pensamos sobre o que nós estamos pensando, um pensamento a mais, um pensamento a menos, não tem problema nenhum. Né? Só que aí vem a questão, né? Esse pensamento a mais, esse pensamento a menos, pode estar embutido alguma coisa que vai te fazer muito mal. Né? Ô César, eu gostaria de registrar aqui alguns companheiros que estão te cumprimentando ou nos cumprimentando. Por exemplo, o Divaldinho de Votuporanga, a Silvia Fujiko, aqui de Catanduva, o Jorge Gol, lá da cidade de Edimburgo, da Escócia, a Jussara Marangoni, o Marcos Vieira, né? A Marinês, a esposa do Rubens, a Paula Trida Gobato, a Giovana Santos, conhece, não? Eu acho que sim. É a esposa do César. E, de novo, aqui o Divaldinho está falando que nós estamos tendo algum problema aí com a transmissão, viu? Eu aqui, para mim, parece que está tudo bem, mas eu gostaria que vocês se manifestassem, sim, viu? Para que a gente possa corrigir um eventual defeito. Bom, continuando, César. Um abraço a todos, viu, Júlio? Obrigado, César. Um abraço a todos eles, é uma alegria. Isso. César, você falou dessa influência espiritual, que os espíritos podem, né, atuar sobre nós, sobre o nosso pensamento e assim por diante. Agora, qual o mecanismo pelo qual isso ocorre? De que maneira os espíritos conseguem fazer isso e modificar o nosso pensamento, às vezes induzir-nos a fazer determinadas coisas que às vezes até nós não queremos fazer? Como que isso acontece? Qual o mecanismo? Olha, é impressionante a delicadeza desse processo. É isso que é assustador.
primeira coisa, né, na mecânica da influência dos espíritos, segundo, né, o que nós vamos constatar nas obras, tanto da codificação quanto nas complementares, por exemplo, de Chico Xavier, é que eles usam a sutileza do pensamento. Essa é a primeira das mecânicas. E, infelizmente, nós não nos damos conta, né, do orar e vigiar que Jesus falava, e nós simplesmente vamos pensando, sentindo, emitindo emoções, captando emoções, pensamentos, e a nossa vida vai indo meio sem cuidado, né? E, de repente, a gente está fazendo exatamente isso que você falou, fazendo coisas que a gente nunca imaginou que poderia fazer, vivendo situações que nunca deveria estar vivendo se nós tivéssemos um pouco de vigilância. No entanto, Júlio, a sutileza é tão grande que eles nunca vão usar o que não esteja na gente. Entendi. Os espíritos não vão jamais embutir em você uma coisa que não está em você. Eles vão sempre usar aquilo que está em nós, aquilo que já está disponível em nós. Eu chamo isso de tomadas. Entendi. São conexões que eles podem estabelecer que nós nem nos damos conta, porque simplesmente aquilo faz parte da nossa estrutura emocional, mental. Então, é aí que nós temos que tomar cuidado. O que é que eu penso? O que é que eu sinto? Lembra aquela frase, cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir? Essa é uma das armadilhas que eles usam, né? Você vai ser levado e você, no final, fica, inclusive, com a sensação de culpa, porque você diz, na verdade, eu queria isso, né? Ou, na verdade, eu já quis isso. Mas você não se dá conta que foi induzido, porque eles usaram algo que está em você. Eu não estou falando isso para nos eximir da nossa responsabilidade. É lógico que nós somos responsáveis por disponibilizar essas tomadas. Mas nós vemos situações, né, de uma pessoa que começa a ter raiva de outro. Tudo que a pessoa fala irrita, tudo que a pessoa... Isso não é normal, né? Isso não é normal. Aí você tem uma briga, uma confrontação com a pessoa, faz uma besteira, dá um tapa, briga, né? E 5 minutos depois, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? O desafeto estava em você, o desafeto estava em nós, mas ele pode ser cultivado. E aí você começa a ouvir na tua cabeça, né? Tudo que aquela pessoa faz, você tem já imediatamente na cabeça uma crítica. Nossa, que sujeito chato. Por que ele está falando isso? Esse sujeito me irrita. E é aí que a gente nem se dá conta, né? Então, desejos, frustrações. Eu queria tanto ter feito tal coisa, eu queria tanto aquilo. E aí um dia você está lá na casa espírita, começou a sua atividade como médium, começou o seu trabalho como palestrante, como médium passista, e aquilo que você sempre quis aparece, vem de bandeja na tua frente. Então a vida é muito estranha, né? Porque no momento em que você começava um trabalho de evolução espiritual, aparece aquele convite que você fala, puxa vida, né? Agora me aparece isso. E muitas vezes nós caímos, porque nós cultivamos aquele desejo durante anos. Eu queria tanto mudar de país. Eu queria tanto ir morar ou trabalhar em tal coisa. E aí, quando você está começando a engrenar numa atividade espiritual, por exemplo, aparece o convite. Então, é muito estranho certas coisas, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com essas tomadas. Está tudo em nós. Desejos... César, isso tem a ver, esse mecanismo tem a ver com telepatia, não? Esse mecanismo tem a ver com telepatia, porque o processo é mental. Então, o espírito está pensando e está usando não só o pensamento, ele combina as coisas, ele vai combinar sentimento, emoção e pensamento. E aí fica difícil, porque não é algo puramente intelectual. O pensamento chega alimentando algo que já está em nós. Então, é um desejo muito forte que você tem, uma frustração que você tem, olha, uma coisa que que eu me dei conta, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, insatisfações que a gente possa ter, né, emocionais, profissionais, afetivas, tudo isso pode ser usado. Então, você olha para pessoas como o Chico e você fala,
nossa, por que que ele nunca reclamava? Por que que ele nunca criticava? Por que que ele estava... Porque ele já sabia. Ele já sabia disso, mas você não tem como explicar para as pessoas. A gente tem que viver, infelizmente. Porque por exemplo, nós, Júlio, nós conhecemos a teoria de estudo. Eu tinha lido essa questão do Livro dos Espíritos de trás para frente, e já né, você cita em palestra, mas quando você vai vivendo e vai percebendo, né, de repente, você está numa situação que você fala, como é que eu vim parar nessa situação? Né? Por que que começou essa discussão? Uma frase que alguém diz e toca num ponto sensível teu, e você já está numa discussão que você não tinha previsto. Eles agem o tempo todo, principalmente se nós estivermos crescendo ou com a perspectiva de crescer espiritualmente. Aí nós vamos enfrentar esse tipo de processo. Mas não podemos esquecer que os bons também agem sobre nós. Perfeito. Ô César, você sabe que em relação a essa transmissão de pensamento, dessa possibilidade de influenciar com o pensamento, eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Eu fui na casa de um amigo, de um senhor já, seu Oswaldo, e ele chegou até o portão e eu disse a ele assim, ô Lalo, eu esqueci de te trazer tal coisa. Ele falou, não tem problema. Eu virei as costas e fui enfiar a chave no carro. E de costas para ele, eu ouvi uma voz que disse assim, cabeça d'água. Eu olhei para trás, ele estava rindo. E eu falei, Lalo, do que você está rindo? Ele disse, não, não é nada, não. Diz o que você pensou. Ele falou que você é um cabeça d'água, você esquece tudo. Eu, de costas, ouvi o que ele estava pensando. Depois daquele dia, eu nunca mais tive dúvida, viu, que a telepatia existe, que os espíritos podem influenciar nosso pensamento, possa mudar nossas atitudes, consequentemente, como você muito bem explicou para todos nós, viu? Perfeito esse exemplo, perfeito. E isso acontece, Júlio, o tempo todo. Eu conheço pessoas, né, amigos aqui, quando nós fizemos esse tipo de estudo, pessoas que contaram, né, meu pai estava em perigo e eu senti um mal-estar, eu senti uma coisa, comecei a pensar no meu pai. Eu me lembro que uma vez eu saí, eu saí da faculdade, né, era um sábado, naquela semestre eu tive aula à tarde, de manhã ali até 1 hora, 2 horas, e aí voltando eu comecei a me sentir muito mal no ônibus, né, porque eu estudei em Araraquara, e eu comecei a me sentir muito mal, e assim, cheguei em casa, tinha havido uma discussão muito grande, uma briga, e eu sabia que tinha relação com a minha família. Então, nós sentimos o tempo todo, é só prestar atenção. Se nós começarmos a prestar atenção, por que você sabe que um filho não está bem? A energia dele mudou. Você sabe que está acontecendo alguma coisa estranha com a pessoa, com as pessoas que nós convivemos e que nós conhecemos a energia, o pensamento, nós identificamos rápido. Né? Mas se nós prestássemos atenção, nós veríamos isso o tempo todo, né? Existe uma mecânica nisso, Júlio, que nós poderíamos explicar, mas não vamos ter tempo hoje. Que é o fato de que nós temos um perispírito, esse perispírito, né, está mergulhado num fluido no qual nós imprimimos as nossas imagens, os pensamentos, né? E aí você chegava perto do Chico Xavier e ele dizia, bom dia, Maria, como vai o seu marido fulano de tal? E aí eu lembro até hoje lá no Chico, uma vez, que uma senhora me falou, ele me cumprimentou, falou meu nome, mas eu nunca ouvi. Eu falei, foi mesmo? Ela disse, sim, ele me chamou pelo nome, mas lógico, nós sabemos o que está acontecendo, né? Isso. Você chega perto dele, ele estava vendo, né? Ele estava vendo que as pessoas estão lá nos domínios da mediunidade, eles falam, né? Da médium, que tudo indica que seria o Chico, né? E tinham 2 pessoas na assistência e ele sabia que eram criminosos, que haviam cometido um crime, que haviam matado uma pessoa, porque o tempo todo o nosso pensamento está impregnando, né? A nossa atmosfera espiritual e se imprimindo ao nosso redor.
Então, nós podemos esconder as coisas dos olhos humanos, mas nós não temos como esconder nada dos espíritos. E é por isso que nós temos que ter honestidade. Né? Nós temos que ter honestidade, porque eles sabem quem nós somos. E nós vamos, às vezes, para o centro e nós fazemos figuração. Né? Nós somos bonzinho porque isso dá ibope, nós somos bonzinho porque isso faz as pessoas nos aplaudirem, mas os espíritos sabem o que nós cultivamos no silêncio da nossa alma, quais são nossas preferências, quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades. E se nós não tivermos a honestidade de tratar essas doenças da alma, né, nós vamos ser manipulados. Não tem dúvida disso. Ô César, a minha cunhada lá de Curitiba também, a Estela Vallego, que você se lembra dela, está mandando mensagem. A Lilian Bernardes também está dizendo boa noite. Que alegria. Oi, Lilian. Bom, baseado nas suas explicações e na lógica do seu raciocínio, agora estou convencido que os espíritos nos influenciam a nossa vida. Não tenho dúvida. Mas tem uma questão que você precisa responder para nós. Certamente que se os bons espíritos nos influenciam, os maus espíritos também nos influenciam. Alguns tentando nos proteger ou tentando nos derrubar. Agora me responda a seguinte questão. Por que Deus permite que os espíritos mal intencionados atrapalhem nossa vida? Essa é uma boa questão, né? Porque nós poderíamos simplesmente dizer, né, por que Deus não evita isso, né, para nós? E por que Ele não impede simplesmente que nós sejamos alvo desse... A vida já é bastante difícil sem ter esse tipo de coisa, né? Nós lidamos com uma série de dificuldades na vida ordinária, mas a vida é o que é, né? E, na verdade, Deus não deixa, nem não deixa, é simplesmente lei, né? E nós não podemos esquecer, primeiro, nós estamos num mundo de prova e expiação, então não é porque os espíritos deixaram o corpo que eles passaram a ser anjos. Então, se você tinha inimigos, você vai continuar tendo inimigos. Nós não podemos esquecer que nós temos muitas vidas, então isso nós temos que levar em conta. Você vê pessoas que são muito boas, e de repente a pessoa entra num processo obsessivo, entra num processo de perturbação, e aí você vai ver, vai fazer o levantamento, né? Se ela tiver a sorte de ter um acompanhamento espiritual, nós vamos descobrir, por exemplo, que ela está sendo obsedada ou influenciada por espíritos que a redescobriram, mas que tem ligação com ela de encarnações passadas, né? E nós não temos encarnações muito brilhantes, né? Nós não fomos, infelizmente, almas muito nobres. Nós nos rendemos às paixões, às guerras, aos vícios, às atividades que nos levavam sempre para longe do Evangelho. E nós, hoje, nós não nos lembramos disso, mas esses espíritos, quando nos redescobrem, né, o Chico dizia isso, que eles, quando nos redescobrem, estejamos no trabalho, porque se você estiver vulnerável, você vai ser alvo de ataque. Mas se eles te encontram, você está trabalhando, você está estudando, você está melhorando de vida, você está, né, se empenhando para ter uma vida nova, eles vão ter que reconhecer que não estão mais diante daquele sujeito que era perigoso, ou que era um inconsequente, um desalmado. Então, Deus permite, porque simplesmente é a lei de causa e efeito, né? Nós estamos lidando com isso, primeiro, porque também, né, não tem como, nós temos que aprender a lidar com isso. Há pessoas que têm a ignorância feliz, né? Ela fala assim, eu era tão feliz quando eu não sabia dessas coisas. Ilusão, né? Porque é como a pessoa que diz, eu era feliz quando eu não sabia que o cigarro fazia mal. Agora eu li essas coisas e descobri que faz mal, mas é a vida, né? Conhecimento implica em responsabilidade. Então, que nós queiramos ou não, nós vamos ter que amadurecer, nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que aprender a lidar com essas leis. E essas leis são muito claras, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento,
pelas nossas emoções e, né, pelas nossas emoções, sentimentos e pensamentos. E nós somos responsáveis por isso, nós não temos escolha, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, por que os maus espíritos nos influenciam? Porque eles acham tomadas em nós. Nós não vemos espíritos tentando influenciar Jesus, né? Os grandes iluminados, mas todos eles, hein, mesmo esses, o símbolo do demônio, né, tentando Jesus, mesmo assim eles vão tentar, né? Porque eles não têm nada a perder. Né? E lá no Livro dos Espíritos, eles vão explicar para Allan Kardec, olha, depois que eles insistirem um montão e não conseguirem nada, eles vão ficar ainda meio de canto, de olho em você. Como o gato espreita o rato. Né? Eles usam essa expressão. Então, nós vemos que é um mecanismo, porque imagina, Júlio, que você tenha sido um César Borgia, né? Então, um sujeito lá, um condottiere italiano, né? Que invadia cidades, fazia guerras, tomava o que queria, né? Um Gengis Khan, né? Um Alarico. Bom, aí você teve um monte de amigos com você. Nós costumamos achar que os espíritos que nos influenciam são nossos inimigos. Eles não são nossos, eles são nossos amigos do passado. E eles voltam e eles dizem, mas por que agora você quer virar santo? Por que agora você está bonzinho? Né? Antes a gente invadia cidades, tomava, pegava o que queria, né? E você comandava a gente, ou você estava junto, e agora você está querendo ser santo. Eles querem a pessoa de volta com eles. Porque quando a gente sai do grupo, a gente passa a ser aquilo que Jesus dizia, né? Um sinal de contradição. Você começa a mostrar para o outro que não, tem um jeito diferente de viver, tem um modo diferente de viver. Nós não precisamos mais fazer isso. Mas eles não querem, eles não vão se convencer simplesmente porque você falou umas belas palavras, né? Eles querem ter certeza de que você não é mais aquela pessoa. Então, é um processo Perfeito. longo. Né? Perfeito, César. A Maria Cunha também deixa aí o abraço, a boa noite dela a você, tá? Todos nós, Pessoal, né? um beijo. Ô César, eu vou fazer uma pergunta agora filosófica, mas depois eu vou materializar ela um pouquinho, tá? Os espíritos, quando nos influenciam, eles se aproveitam das circunstâncias de nossa vida, ou eles criam situações para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Materializando tudo isso. Quando eu tropeço em uma pedra, eles me distraíram para que eu tropeçasse, ou eles colocaram a pedra na minha frente? Perfeito. Você já colocou essa imagem que você colocou é perfeita, né? Eles vão sempre usar, né, as circunstâncias que eles podem usar. Eles não vão jamais trazer a pedra e colocar no nosso caminho, né? Mas eles vão dizer, olha, vai um pouco mais para a direita. Isso eles podem fazer. Né? Olha para cima. O exemplo que você deu da mulher, né? Virar a cabeça para trás ou para a esquerda. Né? Então, eles podem nos dizer. Continue andando e fale no celular, né? Exatamente. Continue andando e fale no celular. Olha que coisa interessante. Né? Júlio, a coisa pode ir a um nível de elaboração e nós não nos damos conta de que, às vezes, até a mensagem que você recebeu no celular é uma mensagem que te choca e te faz perder a atenção, mas foi mandada por alguém sob comando. Porque eles conhecem a nossa vida. E eu não quero aterrorizar ninguém aqui, mas nós temos que saber a realidade. Eles conhecem a nossa vida. Há espíritos que nos influenciam de modo inconsciente. Eles não querem nos fazer mal, né? É uma pessoa que está inconsciente da sua própria situação, que se aproxima e começa a nos transmitir aquelas sensações. No filme do Divaldo Franco, ele vive isso, né? O irmão se aproxima e ele fica paralisado. Então, ele não era uma ação intencional para fazer mal, era simplesmente alguém que desencarna de modo
repentino e a primeira coisa que ele faz é pensar na família, né? Mas há ações dos espíritos que são muito elaboradas. E nós vamos ver isso, por exemplo, no livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, na lição Influenciações Espirituais Sutis. No final, ele vai dizer: quando o espírito é inconsciente, nós vamos ter as sensações e a pessoa tem a impressão que é ela. Então, você começa a ter uma falta de ar, dores de cabeça, palpitações. Aí você vai no médico, o médico não encontra nada. Então, meu amigo, sinal de alerta. Agora, essa pergunta que você fez é muito delicada e muito, muito importante. Os espíritos vão usar o que está em nós. O dinheiro está lá na mesa, né, na gaveta, ele não vai pôr o dinheiro na sua frente, mas ele vai dizer: abra essa gaveta. Né, e a pessoa vai se sentir tentada. Então, eles vão, e às vezes são elaboradas muito detalhadamente. Vou dar um exemplo. Eles nos conhecem, eles sabem com quem nós vivemos, eles sabem do que nós gostamos, eles sabem do que nós não gostamos, eles sabem o que é tentação para nós e o que não é. Eles sabem tudo isso. E aí eles sabem, por exemplo, que você vai receber uma carta, e aquela carta vai te trazer um certo tipo de emoção. É ali que eles chegam para te pegar. Eles sabem que você vai encontrar uma pessoa e que aquela pessoa te dá esta ou aquela emoção. É ali que eles vão encostar no momento exato. Eles vão te acompanhar, eles vão saber. Então, nós vivemos situações que são situações de influenciações espirituais normais, que não têm a intenção de nos fazer mal, embora às vezes nos façam, que são espíritos que simplesmente estavam ali, né? Você chega num ambiente, sente uma certa tensão, um certo mal-estar, mas você vai embora, passou. Como você tem influenciações espirituais que são armadilhas, e isso nós temos que estar atentos. E aí a gente tem que estar atento com aquelas tomadas que nós falamos, porque eles não vão colocar o dinheiro, mas se você é alguém muito apegado ao dinheiro, eles vão te levar a uma situação em que você esteja diante da tentação de pegar o dinheiro. Então, isso é muito sutil, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito, César. Uma boa noite também do seu José Natal do Nascimento. O seu José Natal é um amigo, companheiro espírita da cidade de Bauru, conferencista espírita. Nós fizemos com ele recentemente uma live. Também a nossa companheira, nossa irmã e amiga, a Gisele Nistieri Flores, que você conhece. Gisele, um abraço. A irmã da Marinês, né? Irmã da Marinês. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, César, para convidar os nossos amigos para que na semana que vem, dia 3, às 8 horas da noite, segunda-feira também, nós estaremos aqui com o nosso amigo lá da cidade de Franca, o Felipe Salomão, que você se lembra também, né, César? Um conferencista renomado no Brasil, uma pessoa maravilhosa, que nós temos o prazer de ser amigos também. Então, nós teremos com ele aqui para uma live no dia 3, às 20 horas. César, continuando para ouvir suas explicações, você acabou de dizer aí que os espíritos podem colocar pedra na frente, podem induzir-nos a entrar no buraco e assim por diante. Agora, se de um lado esses espíritos querem o mal, querem que as coisas ruins acontecem conosco, por outro lado, certamente, nós devemos ter nossas proteções, né? Nós devemos ter espíritos que trabalham para fazer o bem para nós. Então a pergunta é essa: como se faz para neutralizar a influência desses espíritos inferiores? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que lembrar, e eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir futuramente, né? Que é com essa bênção da gente ter a internet, poder gravar essas conversas. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que as influências espirituais negativas são sempre muito sofríveis.
quando nós vivemos esse tipo de experiência, nós vivemos um momento de muito sofrimento. Para alguns de nós, pode ser momentos de muito sofrimento. Porque você sente que alguma coisa está acontecendo com você que não é normal. Então, eu quero dizer para essas pessoas o seguinte: primeira coisa, jamais deixe de acreditar que tem fim. Primeira coisa, não duvide nunca. Tudo tem solução, tudo tem uma saída, existe uma luz, né? Você vai encontrar um meio de sair disso. Fique tranquilo, confie. Jesus não nos deixaria abandonados, né? Ele nos prometeu que estaria conosco. O que ele espera, no entanto, é que nós abramos as portas. Isso é importante. Ele não pode forçar a entrada na nossa vida. Nós temos que convidá-lo, né, para estar conosco. Então, a neutralização, se o processo é todo ele mental, telepático, né, funciona por sintonia, por ondas, o processo, inicialmente, mais importante é nós começarmos a cuidar da nossa casa mental, né? É como a passagem do Evangelho que Jesus diz, né, que a casa abandonada, né, pode estar limpa, tudo bonitinha, mas se ela está abandonada, ela pode ser visitada por intrusos e as coisas podem se complicar muito. Então, a primeira coisa é nós lembrarmos que tudo tem solução. A segunda é que nós temos que arranjar a nossa casa mental. Então, se o processo de influenciação espiritual funciona por sintonia, nós temos que colocar a nossa vida em sintonia com coisas positivas. Então, estudo no centro espírita, ouvir palestras, né? Hoje a internet nos dá essa maravilha de possibilidade, nós não precisamos nem sair de casa. Se implicar em trabalhos positivos, ouvir boa música, ler bons livros. Então, você começa a disciplinar o seu pensamento para faixas que vão tornando difícil a sintonia daqueles espíritos necessitados e vai facilitando a sintonia dos benfeitores. Você está lendo um livro e ali você tem uma ideia, um clarão. Aquilo você acha que veio da leitura e que veio porque a influência dos espíritos. Isso é importante também. Antes que a gente vá mais longe, acho que é importante dizer isso. Os espíritos necessitados andam com espora. Nós ouvimos o barulho, eles fazem um cordel, nós percebemos. Né? Os espíritos benfeitores andam com algodão no pé. Então não pense que porque nós não ouvimos eles não estão presentes. Eles agem com uma sutileza, eles agem com uma delicadeza, e é impressionante, mas é eficaz, porque eles vão tentar agir na causa. Os espíritos superiores podiam chegar e tirar um espírito que está nos atormentando, ou uma pessoa que está nos causando problema, mas eles vão tentar resolver a situação de modo que haja o maior benefício para todo mundo, sem violências, sem forçar. Então, é interessante que como é que nós evitamos as influências negativas e trazemos as positivas? Cuidando da nossa casa mental. Né? Se você passa o dia ouvindo programas de policiais na televisão, não tem como você ir dormir e ter um sono tranquilo. Né? Se você não lê um livro que te traz pensamentos, que te traz emoções nobres, você vai ser alvo fácil de ataque espiritual. Então, cuidar do nosso pensamento é fundamental. E nós já sabemos como fazer isso. Né? Então, e tomar precauções, né, Júlio? Por exemplo, você vai encontrar uma pessoa, você vai para uma entrevista de emprego, ore. Você vai pegar um avião, ore. Comece a orar. Né? Você vai viver uma situação nova que você nunca viveu, ore. Vai reencontrar uma pessoa que faz tempo que não encontra, ore. Né? Nós esquecemos a oração. Então, há uma série de técnicas que nós podemos ir usando que passam, né, pelo arejamento da nossa mente, a prece,
A prece é provavelmente um dos instrumentos mais importantes e que nós usamos muito mal e muito pouco. Agora, isso vai trazendo para a nossa vida a influência dos benfeitores. Agora, temos que dar tempo a eles, né? Porque eles não vão chegar derrubando mesa, cadeira, eles não fazem isso. Eles chegam com sutileza. Ah, você agora tem o hábito de orar? Ok. Então, nós vamos aproveitar esse momento para estar com você. Você reservou um momento do teu dia para leitura? Opa! Então, esse é o momento que nós vamos chegar e sutilmente começarmos a colocar na tua cabecinha o que você precisa para a tua vida, para o teu dia, porque eles respeitam, né? Contrariamente aos espíritos necessitados, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós temos que convidá-los. Eles não vão nunca chegar forçando a nossa vida. A imagem está paralisada. Perfeito, César. César, também a Mari... Acho que melhorou agora, né? Deixa eu ver. Voltamos. Ok? Ok. Ok. Também a Marinês, viu, de Silvestre, está te mandando um abraço. A Maria Rita Barreto. E isso. E a Edna Maria dos Santos. Tá? Mandando um abraço para você também. Tá? Ô César, existe uma proposta do Espiritismo para os seus adeptos que você tem que ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso quer dizer que nós devemos estar em constante processo de melhoria espiritual, de progresso espiritual. Não é? Em última análise, isso significa que nós devemos fazer em nós uma reforma íntima. O que essa reforma íntima pode proporcionar a nós nessa situação de influência espiritual? O que você acha? Olha, Júlio, é provavelmente a chave, né? Ela é a chave, ela é a solução dos nossos problemas, digamos assim. Porque no momento em que os espíritos nos perceberem honestamente dispostos a mudar, eles, eu não lembro agora a pergunta, mas no Livro dos Espíritos eles dizem os benfeitores podem nos ajudar a neutralizar a influência dos maus? Ele disse, é só pedir. Essa é uma ajuda que jamais, note bem o termo, jamais é negada. Mas quando você pede para se melhorar, né, ele vai completar lá. Então, quando nós pedimos, Senhor, eu estou sinceramente querendo mudar. Eu sei dos meus defeitos, eu sei dos meus erros, eu sei dos meus vícios, eu sei o que se passa na minha alma. Ninguém vê, mas eu sei e o Senhor sabe. Mas, Senhor, eu não estou fazendo de conta. Deus, né, os bons espíritos, Jesus, né, eles sabem quando nós estamos sinceramente comprometidos com a nossa mudança. Aí não tem erro, porque os bons espíritos vão nos ajudar, vão nos proteger, vão nos amparar, porque nós não estamos brincando. Agora, se você está fazendo, faz reforma íntima de fachada, né, para ser aplaudido no centro ou na sociedade. Então, isso não funciona, né? Isso não funciona porque os espíritos que nos conhecem, tanto os bons quanto os não bons, eles sabem se nós estamos sendo honestos ou não, né? Então, a reforma íntima é a chave que nós temos. Note bem, nós não vamos conseguir fazer tudo, nós não somos perfeitos, nós não temos garantia nenhuma de que vamos ter sucesso, mas se nós honestamente estamos fazendo o melhor que nós podemos, e eles estão vendo o nosso esforço, as nossas lágrimas, porque muitas vezes nós vamos errar e nós vamos chorar lágrimas grossas. Mas quando eles veem essas lágrimas, eles dizem, ele está tentando, né? Ele está se esforçando, e nós vamos ajudá-lo. E eles ajudam. Porque às vezes, como diz o Chico, né, numa das suas mensagens, eles vão nos buscar no abismo. Nós estamos na borda do abismo, mas tem uma mão que aparece e nos segura. Porque nós temos honestidade de coração. Então, essa honestidade vem
né, desse processo de reforma espiritual que nós chamamos de reforma íntima. É saber que nós não viemos para a Terra para ser servido, mas para servir. Nós não viemos para sermos aplaudidos, mas para trabalhar. Então, quando nós começamos a tomar consciência disso, e infelizmente, muitas vezes, né, nós tomamos consciência disso com a vida, com o sofrimento, mas, né, encarnação por encarnação, nós vamos tomando consciência mais cedo. E um dia, né, nós vamos chegar na condição de espíritos que terão já essa consciência desde o início, né, da encarnação. Reforma íntima é o segredo, mas ela tem que ser honesta, né, não pode ser de fachada. Perfeito, César. Muito bem explicado. Vamos agradecer também a participação aí da Wanda Franco, da Marise Quintães e da dona Laurinda Matias. Obrigado pela vossa presença entre nós. Aproveito mais um intervalo aqui nosso para convidar os nossos amigos para a próxima segunda-feira. Estará aqui conosco nosso amigo, conferencista, Felipe Salomão, da Cidade Franca. Então, convido os nossos amigos. César, para encerrar nossa reunião, nosso estudo da noite de hoje, eu gostaria que você nos falasse o quanto é importante nesse processo de autoproteção da recomendação de Jesus, orai e vigiai. O quanto isso é importante. E após você responder essa pergunta, gostaria que você fizesse uma prece final, já que faz muito tempo que eu não ouço você fazer uma prece. Certo? Pode deixar, vou fazer com prazer, com alegria. Então, eu acho que eu vou juntar essa questão sua com uma reflexão que existe também nesse livro Estude Viva, em que ele diz, preste atenção, né? Por que vigiai? Porque às vezes a gente nem se dá conta, né, que está sendo influenciado. E André Luiz, no livro Estude Viva, ele vai falar, olha, preste atenção nos sinais, né? Então, você tem uma sensação de derrotismo, de baixo astral, né, digamos assim, que está perdurando por algumas horas. Então, comece a considerar a possibilidade de que você está sofrendo influência espiritual sutil. Aí ele vai dando sintomas, né? Eu lembro até, eu tinha até separado, ele vai falar, né, dificuldade de concentrar ideias em motivos positivos, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração, indisposição inexplicável, tristeza sem razão, pressentimento de desastres, né? A pessoa acorda com pressentimento de que alguma coisa vai, né? Então, pensamentos, irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade, qualquer coisa você fica muito sensível, ou muito agressivo, ou muito emotivo, interpretação forçada dos fatos, você sabe, né, que aquilo não aconteceu, mas você insiste que aconteceu. Ele vai dando, né, várias, e principalmente teimosia em não aceitar que você possa estar sendo influenciado. Então, ele dá esses sintomas, né, e vai nos dizendo, tome cuidado, esse é o momento de ser humilde e de ir para o centro espírita. Tomar passe, né, trazer a aguinha fluida, pedir ajuda, porque nós precisamos de ajuda para combater essas influências, né? Nós não sabemos fazer isso muitas vezes sozinhos. Então, orar e vigiar é a chave, porque nós temos que prestar atenção no que está acontecendo conosco. Imagine que a sua mente é a sua casa, né? Onde você habita sozinho, todo dia, em relação com as pessoas, mas é a sua casa. Então, quando Jesus diz orar e vigiar, porque você não sabe o dia e a hora, nós não sabemos mesmo o dia e a hora de coisa nenhuma. Então, orai, porque orando nós estamos o tempo todo em conexão com os benfeitores espirituais, e aí eles podem nos influenciar, nos intuir, nos guiar, e aí nós começamos a nos deixar dirigir por eles. Porque nos dirigir, eles vão nos dirigir, mas que nós escolhamos quem. E a oração nos coloca na esfera de ação dos nossos benfeitores espirituais. Meu Deus, no livro dos Espíritos está lá, né? Todos nós temos o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor. Tudo que ele quer é que nós escutemos. Mas como é que você escuta o teu anjo guardião, o teu protetor? Pela oração, né? Pela leitura,
uma música tranquila, ter momentos, né, em que você pode refletir, meditar. A ida ao centro nos ajuda muito com isso, né, porque ali você tem momentos que são destinados à oração, ao estudo, à reflexão, né, as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, nós estamos juntos fazendo uma terapia, né, nós estamos tratando da nossa casa mental. No momento em que nós estamos aqui, os espíritos bons estão nos influenciando, né? Então, esse é um orar e vigiar o tempo todo, né? Vigiai o que? Sua mente, seus pensamentos, seus desejos, suas emoções, o que é que você sente quando as pessoas falam, o que que você sente quando você vê uma pessoa, e tomar muito cuidado com isso, né? Note que ele combinou oração e vigília, né? Vigiar, e só vigiar não serve para nada, né? Você pode ir num psicólogo, e aqui, né, nós temos psicólogos e psicólogos, não é nenhuma crítica, mas você pode saber o que está pensando, mas e daí? Você sabe que está, eu quero matar fulano, ou eu quero ir para a Europa. Eu sei o que eu estou pensando, mas tudo me é permitido, mas isso te convém? Convém à tua evolução? Convém ao teu crescimento espiritual? Não adianta saber o que eu estou pensando e sentindo, eu tenho que saber o que fazer com isso. E aí a doutrina espírita nos ajuda. Então, orai e vigiai em todo o tempo. Ninguém está falando que é fácil, mas quando a gente separa uma hora da nossa segunda-feira para fazer um trabalho como esse, nós já estamos orando e já estamos vigiando. Então, atendendo ao pedido do Júlio, nós vamos então fazer a nossa prece final. Antes da oração, César, eu quero também usar aqui a presença da Sônia Fornazari, do Vinícius Fornazari, Oi, Vinícius. a Rosimeire e da nossa Maria Lúcia Paulink, que é uma pessoa muito querida entre nós também, e do Alexandre França, que está presente conosco também, dizendo a você muito obrigado, viu? Então vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, nós elevamos, Senhor, os nossos corações em oração. Pedimos, Mestre, a tua bênção e a tua proteção para cada um de nós. Rogamos ao teu amor, à tua compaixão, à tua misericórdia, e tenha um olhar de bondade para cada um de nós. Nós abrimos, Senhor, a nossa casa, nós abrimos os nossos corações, nós te convidamos, Senhor, para estar conosco como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Nós também dizemos, Mestre, como é bom, Senhor, estarmos aqui e partilharmos o pão do teu Evangelho. Mestre querido, abençoa os nossos lares, nossos entes queridos, dê-nos, Senhor, a saúde do corpo e principalmente a saúde da alma. Muito obrigado, Mestre, por estes momentos de reflexão e de paz. Nos abençoe, Senhor, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. César, muito obrigado. Foi muito bom revê-lo, ouvi-lo falar da doutrina, da nossa doutrina espírita. Tenho certeza que todos nós nos beneficiamos com isso, tá? Me diz uma coisa, aí onde você está agora, que horas são? Acho que é um pouco antes do nosso horário, né? Uma hora antes aqui, são 8 horas aqui, são 9 horas aí no Brasil. Tá certo, então. Nós temos uma hora de diferença e eu aproveito para agradecer o seu convite, foi uma alegria revê-lo, foi uma alegria estar, né, nesse momento com todos esses amigos e quero mandar um abraço muito carinhoso a todos. Muito obrigado, oremos uns pelos outros o tempo todo. Isso mesmo. Um abraço para você, um abraço para a Giovana, um abraço aí também para os seus filhos, tá? E sempre que vier ao Brasil,
não se esqueça de vir nos visitar. Não tenha dúvida. E participar conosco aí de uma conversa agradável, né? É uma alegria. alegria. A sua presença, da sua família, viu? Nós estaríamos aí no Brasil nesse momento, mas a pandemia não deixou. Você vem quando para cá, César? Oi? Você vem quando para cá agora? Quando passar a crise aí, né? Nós talvez no final do ano agora, se a pandemia permitir, né? Certo. Então, talvez no período de festas, mas nós não sabemos ainda. Está tudo muito incerto, né? Então, vamos orar bastante, né? Para que a vacina venha logo e a gente resolva esse problema, né, César? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado, boa noite a todos e boa noite a você também. Fica com Deus.